Daniel, eu acho que para perguntar seria bem interessante você falar um pouco da sua formação, também da sua trajetória e contar um pouquinho, né, da sua entrada nesse mundo de certificação digital através da CFWeb, né, e contar como tem sido. Muito bom. Essa pergunta me remete a boas lembranças da trajetória, da história. Eu estou hoje com 43 anos, então já tenho uma carreira profissional de algum tempo, né? Eu sou engenheiro civil de formação, né, de uma família de engenheiros. Eu tenho 2 irmãos mais velhos que também são engenheiros, né? O mais velho é engenheiro civil, o do meio é mecânico, e eu acabei fazendo engenharia civil. E eu tinha feito, mas eu sempre tive um pezinho, né, na área de computação, vamos dizer assim. Eu fiz uma escola, um segundo grau técnico, daquelas escolas federais que tem pelo Brasil, né, lá no Rio Grande do Sul. Tu também fez? Eu fiz na UFRJ do Rio de Janeiro. Eu fiz tem uma universidade federal na minha cidade natal, que é Rio Grande, bem no extremo sul do Rio Grande do Sul. Tem a FURG, né, que é a Fundação Universidade Federal do Rio Grande, e tem uma escola técnica vinculada à FURG. Eu fiz processamento de dados. Eu também fiz processamento de dados. Aprendi a programar em Clipper, em COBOL. Exatamente em Clipper que eu comecei. Tá. E era muito bom. Clipper tinha vários recursos visuais já pra época. E aí depois acabei fazendo engenharia civil, muito por, enfim, com certeza teve influência, um pouquinho de influência familiar e tudo mais, né? A engenharia civil, gente, é um curso ele é das engenharias talvez a mais generalista de todas. Então ela te prepara para, obviamente, né, muito focado para a parte de o que vem, a primeira coisa que vem na cabeça é trabalhar com obras e assim por diante, mas ela te prepara muito para fazer gestão de processos, gestão de pessoas, né? E eu acho que foi a parte que acabou mais me chamando a atenção, mesmo durante o curso. Em que pese depois da engenharia, eu fui fazer um mestrado. E aí que eu mudei para Porto Alegre para fazer o mestrado aí na Federal do Rio Grande do Sul. E eu fiz o mestrado na área mais técnica, talvez, que possa existir dentro da engenharia civil, que é de cálculo estrutural. Tipo, é verdade. É loucura, pesada, é loucura total. Mas, assim, é algo que vai cada vez mais, tipo, forçando, exercitando, ampliando horizontes, ampliando limites. Tu vê que tu é capaz de fazer, de sair de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, de ir para a capital, de começar a fazer um mestrado, de começar a ter horizontes um pouquinho mais ampliados, né? E aí depois eu tive uma carreira numa companhia na América Latina Logística, que era a concessionária da ferrovia na região sul do Brasil. Quando a rede ferroviária federal foi privatizada, surgiram as concessões, né? Exato. E a Malha Sul ficou com esse grupo que se chamava América Latina Logística, atualmente virou... ALL. Atualmente virou Rumo, né? Que é do grupo Cosan. E aí eu trabalhei durante 8 anos na ALL. Aí morei em Porto Alegre, morei em Curitiba, morei em Maringá. E depois acabei a empresa, né, todo mundo sabe, todo mundo que é do meio sabe, né? O seu Luiz Carlos Zancanella, que é o fundador da SafeWeb, é meu sogro. Eu já era membro da família praticamente desde o início da SafeWeb. Então mas você acompanhou tudo, né? Tudo. A primeira sala comercial da SafeWeb, eu ajudei a fazer A sala cofre que ele fez. A sala cofre bem depois, né? A primeira sala comercial foi no ano... O CNPJ é datado de 1996. Nossa. E a SafeWeb, como uma empresa na área da certificação digital, ela começou por volta de 2002, logo depois da medida provisória. Eu vou te falar uma coisa. Eles, né, na época, não sei se você já estava lá, sempre me chamaram a atenção pela forma que vocês atuavam. Vocês deram na época do Serasa, né? É uma autoridade de registro. Começou com uma R, aí ele tentou... Bom, aí não quero pular etapas aqui, que com certeza vai ter essas perguntas, né? Vai. E aí chegou em 2013,
2012 para 2013, daí tinha o projeto de se tornar autoridade certificadora, de se tornar PSS, e aí realmente a gente conversou, ele me convidou para dizer que, Daniel, eu realmente, poxa, tu pode ajudar bastante, a gente quer fazer esse projeto de crescimento. E aí, bom, aí eu mudei, larguei lá a LL, vim pra Safe, tô lá desde há 12 anos. E essa coisa de logística é muito interessante, né, Suzana? Suzana que sabe. Eu já trabalhei na Vale, fazer então... distribuição. Trabalhou na Vale, Suzana? 18 anos. Pô, a Vale era, assim, a troca de profissionais, de troca de companhias entre a Vale e a LL era muito grande. É porque a logística era muito forte na Vale, né? Sim. Ela tinha ferrovia pelo Brasil inteiro. Se não me engano, a Malha Sul era da Vale do Rio Doce e na privatização ela acabou vendendo para terceiros. Se não me engano, porque eu trabalhei no planejamento estratégico e era uma coisa que a gente falava muito, que o futuro da empresa era a logística de passageiros, não só de carga. De passageiros. Mas aí eu já saí, não sei como é que ficou depois. Eu trabalhei até depois da privatização 2 anos. E aí não sei como é que está hoje. Mas voltando para a história da SafeWeb. Você começou a falar um pouquinho sobre a criação da empresa. Fala para a gente o que é essa estrutura de grupo hoje. Como que funciona? O que tem embaixo dessa estrutura toda que você já falou que é bem forte? Perfeito. Acho que uma grande característica do grupo é a inovação, né? Isso vem do seu Luiz, o Júnior também é um cara que tem a inovação muito forte, né? E a gente, ao longo dessa trajetória, obviamente sempre com a atuação no mercado da certificação digital como o core do negócio, né? Mas a gente foi desenvolvendo outras soluções. E aí isso, como praticamente em qualquer grupo familiar, qualquer empresa, né? Isso começa de uma forma talvez menos organizada, para não falar desorganizada, mas vamos falar menos organizada, até em termos de estrutura societária, de organização de grupo empresarial e assim por diante. E aí chegou em determinado momento, que foi em 2020, 21, 22, depois da pandemia, ali 21 para 22, a gente precisa realmente dar uma robustez para esse negócio, né? Então, daí surgiu o grupo SafePar, né? Que aí tem uma estrutura, enfim, nada diferente do que a grande maioria dos grupos empresariais, uma estrutura de holding, né? Aonde a gente realmente conseguiu fazer uma organização bastante adequada para essas empresas do grupo, né? E o que são essas empresas do grupo? Além da SafeWeb, a gente procura dar um portfólio de soluções para o empresário, né? Então, todo empresário, de uma forma, ele precisa, né? Ele vai precisar do certificado digital, ele vai precisar emitir nota fiscal eletrônica, ele vai precisar de uma solução de meio de pagamento para conseguir receber, né? E ele precisa definir também, até antes disso tudo, definir o melhor local para ele estabelecer o comércio dele, o ponto, né, o ponto de venda dele. E aí a gente foi, então, desenvolvendo soluções para cada uma dessas necessidades, né? E a forma como a gente encontrou de não roubar energia de dentro da SafeWeb, que tem que continuar sendo o negócio principal do grupo, foi criar realmente empresas apartadas, CNPJs distintos para cada uma dessas verticais de negócio, né? Aonde tem cada negócio desse tem um CEO, tem uma diretoria, tem uma gestão apartada e consome serviços de uma central de serviços compartilhadas que é do grupo como um todo, a parte de back-office, né? Então, tem a empresa do emissor de nota fiscal eletrônica, que é a SafeNota, tem a empresa de meio de pagamento, que é a SafeToPay, tem a empresa de formalização de eletrônica de documentos, que é a Plurio, e tem a empresa de inteligência de localização urbana, que é a Space Hunters. E tem a do carbono.
A de carbono aí é outro... É outro bicho. Aí a de carbono tem que marcar um programa só para ela. Só para ela, Mas aí a gente vai exatamente. trazer o professor, né? O assunto é bem mais complexo.